Irmãos, graça e paz. Nós estamos no 6º dia, do nosso jejum e oração. São 40 dias que foi proposto à igreja, E nós, acompanhando o nosso jejum e oração com um propósito, Nós estamos estudando também o livro Marcas de um Verdadeiro Avivamento, do autor Marcos Cortez Navega, E nós estamos aí dando continuidade ao 5º dia, que foi feita a pregação ontem, O nosso pastor trouxe aí uma palavra impactante à igreja, E o 5º dia trata sobre isso, sobre a manifestação do Espírito Santo. E hoje, no 6º dia, nós vamos falar que a manifestação do Espírito Santo, ela promove um impacto na igreja. Então é isso que nós vamos falar um pouco com os irmãos, O impacto que o Espírito Santo ele traz à igreja. O primeiro impacto que nós podemos observar lendo o texto de Atos, ali no livro de Atos, a igreja estava reunida, esperando então o Espírito Santo, esperando, aguardando ali, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, e diz o texto que o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja de forma como um vento impetuoso e línguas de fogo pousou sobre as cabeças daqueles que estavam ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz que eles saíram então para pregar a todos aqueles judeus que estavam ali para a festa do Pentecostes, E todos eles, de todas as regiões, de todos os lugares, de outros países que estavam ali para comemorar essa festa, ouviram então a pregação do Espírito Santo, cada um na sua língua, Eles eram galileus e aquilo causou um grande espanto, porque o Espírito Santo promoveu que eles pudessem então pregar a palavra do Senhor Jesus para todos aqueles que estavam ouvindo, aqueles da sua nacionalidade ou não, mas todos foram impactados com a mensagem do Espírito Santo. Homens comuns da Galileia, que receberam o Espírito Santo. E uma das características que o Espírito Santo traz sobre a igreja é preparar a igreja para o evangelismo, é preparar a igreja para a propagação do evangelho. Então essa é uma das características do Espírito Santo sobre a igreja, Uma das características do Espírito Santo sobre a igreja é que ela capacita a igreja. Ela capacita para quê? Ela capacita para uma expansão missionária, Em Atos 1:8, vamos ler junto? Está escrito assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo ele capacita para uma expansão do Evangelho a todos os confins da terra. Todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Uma segunda capacitação que o Espírito Santo de Deus traz sobre a igreja. Está escrito lá em Atos 1:8, aliás, Atos 2:4, que diz o seguinte, olha... todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua conforme o Espírito capacitava. Ou seja, o Espírito capacita para ultrapassar as barreiras que tentam impedir o desenvolvimento da igreja. Então tudo aquilo que tenta impedir o desenvolvimento da igreja, o Espírito Santo ele vem e capacita para que nós possamos então ultrapassar, derrubar essas barreiras. E essa barreira aqui eram as línguas, porque haviam pessoas, como eu falei lá no início, de outras nacionalidades, pessoas que não entendiam o idioma local, mas o Espírito Santo capacitou aqueles irmãos, capacitou aqueles irmãos que estavam ali esperando, que foram batizados com o Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, e eles começaram a falar nos idiomas daquelas pessoas. Então todos ouviram, e isso trouxe um grande espanto, porque eles diziam, não são galileus? Como nós podemos ouvir eles falarem na nossa própria língua? E os locais não entendiam porque aqueles seus contemporâneos estavam falando em outras línguas estranhas, que para eles eram estranhas, mas que na verdade eram idiomas que estavam sendo utilizados para que a palavra de Deus pudesse trazer então, pudesse ser pregada a outras nacionalidades. Isso também causou um grande impacto a todos aqueles que viram esse manifestar do Espírito Santo de Deus. Uma outra capacitação que o Espírito Santo de Deus traz para alcançar o maior número de pessoas para Cristo, Lá em Atos capítulo 2, versículos 5 a 9, está escrito assim, diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo.
ouvindo todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: caso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como ouvimos falar cada um de nós em nossa própria língua materna? Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz alcançar um maior número de pessoas. O Espírito Santo de Deus veio sobre nós, não para que nós ficássemos parados entre quatro paredes, pregando para os mesmos, para os domésticos da fé, mas ele nos capacita para que a mensagem dele alcance outras pessoas e alcance um número muito grande de pessoas. O texto diz que Pedro, então, tomado pelo Espírito Santo, começa a pregar, né, aquela multidão que está ali, e diz que mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, que você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que ele possa ter liberdade na sua vida. Então, uma das manifestações do Espírito Santo na igreja, ela causa esse impacto, é impactar a igreja. A igreja, ela, então, é impactada pelo Espírito Santo e ela causa impacto aonde ela está localizada. Ela começa a impactar ali a sua vizinhança, ela começa a impactar a sua cidade, o seu estado, o seu país, o mundo. Ainda mais hoje, utilizando então a facilidade da internet, né? Todos nós podemos ser missionários da nossa casa mesmo. Podemos aí gravar vídeos, enviar mensagens dizendo que Cristo salva, Cristo é a solução, né? E nós só podemos fazer isso, irmãos, só podemos falar de Cristo, do amor de Cristo, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossas vidas. Amém? Que a igreja ela possa ser impactada, que você possa ser impactado pelo Espírito Santo. Só podemos falar de Cristo, do amor de Cristo, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossas vidas. Amém? Que a igreja ela possa ser impactada, que você possa ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Mas dê liberdade, deixe o Espírito Santo de Deus agir. Busque a Deus em oração, e como nós estamos fazendo, oração e jejum, e um jejum em propósito. E eu creio que no final desses 40 dias, aquele propósito que você determinou, que você está fazendo com Deus, que vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria orar por vocês. Vamos orar juntos, né? Para que Deus então possa continuar nos abençoando e nos dar assim liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos, ó Pai, e pedimos, Senhor Deus, força para que nós possamos cumprir esse propósito, ó Pai, de 40 dias de jejum e oração. E eu tenho certeza que a nossa oração, Senhor Deus, está sendo ouvida, que o nosso sacrifício está sendo ouvido, está sendo visto, ó Pai querido, e nesse fim desses 40 dias, todos os nossos propósitos serão cumpridos em nome de Jesus. Apenas nós pedimos que nos ajude, Senhor Deus, para que nós não venhamos falhar nesse propósito. E nos dê, Senhor Deus, a capacitação do Espírito Santo, que nós possamos, Senhor Deus, ser impactados pelo Espírito Santo, para que nós também possamos impactar outras vidas em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que os irmãos possam ficar nessa pequena reflexão e vamos juntos continuar rumo aos 40 dias. Nós vamos cumprir aí a promessa, o compromisso que nós fizemos com Deus, e tenho certeza que cada um de nós irá receber as suas bênçãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com Deus. Graça e paz.